As doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, a ELA, né, esclerose lateral amiotrófica e a doença dos corpúsculos de Levy, são caracterizadas principalmente por proteínas que se dobram de maneira equivocada. Deixa eu explicar. Quando uma proteína é fabricada, a mensagem contida no DNA é passada para o RNA mensageiro, e essa mensagem vai ser traduzida no citoplasma e essa proteína vai ser formada. A sequência de aminoácidos de uma proteína determina como essa proteína irá se dobrar em interações em relação ao meio externo dela, né, a água e outras substâncias, e essa conformação estrutural das proteínas vai fazer com que ela tenha uma determinada função. Portanto, a forma que a proteína obtém através da sua sequência de aminoácidos e da interação desses aminoácidos com o meio dentro da célula, vai determinar como essa proteína vai se formar e vai também determinar, por consequência, qual vai ser a função dessa proteína. Para garantir que todas as proteínas sejam dobradas da maneira correta, existem proteínas especiais no nosso corpo chamadas chaperonas, que trabalham exatamente para isso. Bom, sabendo que as proteínas precisam se dobrar da maneira correta para que elas possam ter uma função correta, proteínas que, por algum motivo, se desdobram ou se dobram de maneira equivocada, podem ocasionar doenças. Então, o Alzheimer, o Parkinson, a doença dos corpúsculos de Levy estão ligadas diretamente a essas proteínas que se dobram da maneira equivocada. Existe realmente hoje um corpo de literatura muito forte relacionando o Alzheimer à dieta cetogênica. Eu vou já juntar esses dois temas, tá? Então, o Alzheimer, a gente tem muitos experimentos em ratos, temos ensaios clínicos randomizados com pessoas, né, mostrando que a dieta cetogênica pode ajudar, inclusive, a diminuição de sintomas em pessoas que já possuem os sintomas do Alzheimer. Como é que as cetonas funcionariam? Bom, em primeiro lugar, elas poderiam funcionar como uma alteração na fonte de energia do cérebro. Né? A gente sabe que o cérebro tem uma preferência por cetonas, mas dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tenha, normalmente rica em carboidratos, a gente tem o cérebro usando glicose. Quando o metabolismo da glicose está ruim, não está bem estabelecido, mudar esse metabolismo para o uso de cetonas pode ter um impacto positivo. Além disso, as cetonas elas podem alterar a expressão gênica através da modulação de enzimas especiais chamadas de deacetilases das histonas. Isso pode fazer com que determinados genes sejam expressos, determinados genes não sejam expressos, e isso pode influenciar diretamente no Alzheimer. Além disso, as histonas elas podem alterar as funções proteicas. Isso de uma forma muito interessante nas modificações pós-translacionais, que seria o quê? Lembra que eu falei que a informação da proteína sai de DNA para RNA mensageiro e de RNA mensageiro para a proteína? Então, depois que esse DNA é transferido as suas informações para o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ainda pode sofrer modificações, chamadas de modificações pós-translacionais, e essas modificações podem ser influenciadas pelas cetonas, tá? Então, as cetonas, o que é que acontece? Elas ajudam de diversas formas essa questão do Alzheimer. O que foi que esse estudo que vocês estão vendo aí verificou? Ele verificou que as cetonas, elas ajudam as proteínas que são dobradas de forma equivocada a saírem do estado solúvel para um estado insolúvel. Calma, mantenha, não mude de canal, tá? Proteínas que são solúveis, elas se dissolvem em meio aquoso. E se essas proteínas não deveriam ser solúveis e por serem dobradas de forma equivocada, elas acabam se solubilizando, isso significa que elas podem se espalhar e podem espalhar junto com ela a doença que elas transmitem, né? Podem se espalhar junto com ela essa má formação proteica, vamos dizer assim. Então, as cetonas, né, esse estudo mostrou que as cetonas, em uma dieta cetogênica, elas vão ajudar essas proteínas que eram solúveis a se transformar em proteínas insolúveis. Olha que interessante, né? Então, evitando a formação, o espalhamento dessas proteínas. Mas aí você deve se perguntar assim, pô, mas proteínas insolúveis em excesso também não podem ser um problema? Sim, podem ser um problema. E aí é que está o ponto mais interessante.
uma dieta cetogênica rica que vai proporcionar um ambiente rico em cetonas também vai influenciar na remoção dessas proteínas insolúveis em excesso. É como se as cetonas, pessoal, elas não só pegassem o lixo que está dentro do quarto e jogassem na lixeira, mas pegasse a lixeira e jogasse no lixo que está na rua. Tá? Então é algo mais ou menos assim. É algo assim realmente muito, muito, muito interessante. Então, o que foi que esses caras fizeram nesse estudo? Eles pegaram o cérebro de ratos e de macacos rezo com Alzheimer, tá? E confirmaram através do estudo que as cetonas aumentam a insolubilização, ou seja, transformam proteínas solúveis em insolúveis. Fizeram isso com a proteína beta-amiloide, que vocês sabem que é uma proteína que está característica em vários, diversos tipos e casos de Alzheimer. E verificaram que a fração insolúvel da proteína beta-amiloide também foi aumentada quando se utilizou as cetonas. Além disso, eles viram que as cetonas, o fato de existirem cetonas, protege contra a toxicidade celular dessa proteína beta-amiloide, né? Ou seja, uma dieta cetogênica protege contra o acúmulo dessa proteína beta-amiloide e protege contra a toxicidade originada dessa proteína. Isso é interessante porque você pode estar pensando assim, tá, Henrique, eu não tenho Alzheimer. Tá, mas uma dieta cetogênica pode ajudar nesse sentido a prevenir o Alzheimer. Né? E eles também viram que os dados sugerem que as cetonas ajudam a remover esses agregados de proteínas insolúveis. Né? Então, elas não só ajudam a insolubilizar as proteínas, imagine aí jogar as proteínas na lata do lixo, mas também elas ajudam a remover esses agregados de proteínas insolúveis, ou seja, pegar essas proteínas que foram para a lata do lixo e remover da sua casa. Né? Então, isso é muito, muito interessante. E você deve estar se perguntando, tá, Henrique, como é que essas cetonas conseguem saber qual proteína foi dobrada errada e qual não? Galera, é assim, quando a proteína ela se dobra, ela atinge uma conformação estrutural específica, ela não deixa margem para erro. Então, na hora que ela não deixa margem para erro, as cetonas não conseguem encaixar em sítios específicos para fazer esse processo. Então, proteínas dobradas corretamente simplesmente não deixam as cetonas se encaixarem. Proteínas que foram dobradas de forma errada ou que, porventura, vieram a se deformar com o tempo, essas proteínas acabam liberando sítios específicos na conformação molecular que fazem com que as cetonas se encaixem, possibilitando que elas fiquem insolúveis e daí que elas possam ser removidas. Normalmente removidas através do proteassoma ou de autofagia. Autofagia, jejum, lembraram aí das ideias, né? Evolutivamente, pessoal, isso faz muito sentido, porque, veja só, a dieta cetogênica, uma produção exacerbada de cetonas, está conectada principalmente a jejum e uma diminuição da nutrição, tá com uma desnutrição, uma diminuição da alimentação, que era muito comum no nosso passado evolutivo, onde nós não tínhamos uma abundância alimentar como nós temos hoje. Então, naquela época, o que é que acontecia? Muito jejum, muita dieta cetogênica fazia com que essas proteínas que estavam dobradas de forma equivocada fossem proteínas que fossem recicladas, fossem eliminadas para serem recicladas e seus componentes aproveitados ou eliminadas realmente da estrutura do corpo. Então veja, faz todo sentido você usar no seu dia a dia uma dieta cetogênica. Isso vai te proporcionar mais energia, mais disposição, emagrecimento e tudo aquilo que a gente conhece e além disso, hoje já se sabe que a dieta cetogênica tem um efeito muito positivo na propagação do Alzheimer e, através desses mecanismos que eu acabei de citar para vocês e desse estudo que saiu essa semana, uma possibilidade muito grande de você reverter e prevenir essa que é uma das doenças que mais amedronta as pessoas.